Eu volto nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 4, Novo Testamento, do versículo 1 ao versículo de número 9, estas palavras de Pedro pelo Espírito. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Estas palavras do versículo de número 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Bem, o nosso tema nesta tarde, nesta manhã, melhor dizendo, é a vida distintiva de um cristão. A vida distinta de um crente neste mundo. Bem, esse é um texto e um tema bastante apropriados para este primeiro domingo do ano, para iniciarmos o novo ano como igreja na presença do Senhor. É um trecho da primeira carta do apóstolo Pedro, escrita provavelmente entre o ano 62 e o ano 64 do primeiro século, um período, você sabe, pela história de imensa, enorme perseguição contra o povo de Deus. Um tempo de angústia, um tempo de provação, um tempo de imensa perseguição contra igrejas locais e contra crentes, contra o povo de Deus espalhado pelo mundo naquela época. Bem, essa perseguição sancionada oficialmente, ela tem início aqui por volta do ano 50, do ano 60, com Nero, então outros imperadores. E essa perseguição ela se estenderá por 2 séculos, até por volta do século IV, mais ou menos, quando o imperador Constantino, o imperador do Ocidente, o imperador romano do Ocidente, e o imperador Licínio, o imperador romano do Oriente, se reúnem na cidade de Milão e estabelecem um acordo para que a perseguição oficial sancionada contra o povo de Deus, contra os cristãos, cessasse. E assim foi decretado que nenhum cristão devesse mais ser perseguido, suas propriedades fossem retornadas a eles sem custo, e eles pudessem adorar o seu Deus. Não somente ele, mas todas as nações, a partir de então, tiveram liberdade para adorar o Senhor. Mas, queridos amigos, esse é o contexto histórico desta carta de Pedro e deste capítulo de número 4.
E nós podemos perceber esse contexto histórico refletido, mesmo aqui nas palavras de Pedro, dirigido àqueles irmãos. Veja o versículo de número 14 do capítulo 3. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, perseguição. E não temais com medo deles, aqueles que perseguem, nem vos turbeis. A perseguição acontecia não somente em Roma, mas em todos os lugares onde o Império Romano estava. Era perseguição pelos oficiais e também pelos cidadãos daquelas comunidades que adoravam seus deuses, etc. E aqui está o povo de Deus nesse contexto. Veja também no capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, isto é, testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Bem, Pedro escreve àqueles crentes e igrejas em todos os lugares, mas também ele escreve a todo o povo de Deus, em todas as épocas e em todos os lugares. É claro, esta palavra não se resume, não é uma exortação dirigida apenas àquela igreja, àquele povo de Deus no primeiro século. Foi registrado aqui pelo Espírito. É para nós, queridos amigos. Essas palavras se dirigem a nós, porque nós somos o povo de Deus. E em cada geração, em cada cultura, em cada época, nós iremos enfrentar dificuldades pelo testemunho do Senhor. Assim, estejamos nós em um contexto de perseguição física, de perseguição oficial, sancionada contra Cristo, isto é, a sua igreja, o seu evangelho, como em lugares hoje, como a Coreia do Norte, como a China, como Cuba, como a Venezuela e tantas outras partes dos países muçulmanos, ou nos encontremos em um país como o Brasil, onde não há ainda uma perseguição física, mas uma perseguição velada, uma perseguição moral, uma perseguição legislativa, bem, seja vivendo em uma sociedade onde há grande dificuldade para viver a vida cristã ou não. Esta palavra, queridos amigos, é para nós. Bem, nós iremos retornar a esse tema da perseguição em alguns minutos, mas aqui no versículo 7... está a exortação do apóstolo Paulo para cada um de nós. Nós iremos permanecer um pouco aqui, e aqui estão estas palavras do Espírito para nós. Versículo de número 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, assim sendo, sede sóbrios e vigiai em oração. O fim de todas as coisas. O final. Claro, isso é uma referência ao retorno do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele grande ponto final que cai sobre o último parágrafo, a última palavra da história. Quando o Senhor Jesus Cristo entrar no tempo e no espaço, Ele traz o final de todas as coisas neste mundo, deste lado da eternidade, na história humana aqui neste mundo de pecados, e inaugura a era eterna. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre a vinda do Salvador. Já está próximo, diz Pedro, o fim de todas as coisas. É uma referência à vinda de Cristo e, é claro, é uma referência, amigos, ao julgamento. Bem, mas o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, ao falarem sobre a vinda de Cristo, eles não nos dão uma data específica. De modo que Pedro aqui não está sugerindo que aqueles cristãos do primeiro século, aqueles apóstolos, estavam esperando a volta de Cristo para a próxima semana, para o próximo mês. Algumas pessoas que dizem assim, os cristãos já esperavam a volta de Cristo ali, no início, nos primeiros dias, nas próximas semanas. É claro que não. Não nos é dada uma data. E nós observamos as instruções do Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho do Reino precisava ser pregado ainda a todas as nações. Assim, a vinda, ou melhor, está próximo o fim. Não é que os cristãos daquela época esperavam pelo fim na próxima semana, no próximo mês. Mas aqui está o significado deste está próximo. Já está próximo o fim de todas as coisas. Em outras palavras, o fim, o retorno de Cristo, o julgamento, o fim é certo, é garantido, é seguro, não há dúvida alguma. Ele foi estabelecido e nós podemos ter toda a certeza de que ele está chegando. E a ideia é esta: o fim de todas as coisas está próximo. O fim tem seguido a igreja desde o início e o seguirá até o final. É como uma nuvem, não é?
Você está andando, as nuvens estão escuras, uma imensa chuva, tormenta está se formando. E estas nuvens estão acompanhando. A chuva não caiu, os relâmpagos não caíram, mas a nuvem está lhe acompanhando. Assim o final tem acompanhado a igreja desde o primeiro século. Por quê? Porque nós entramos no capítulo final da história, nesta economia presente, quando Cristo Salvador subiu ao céu. Ele veio ao mundo na plenitude dos tempos, no momento certo. Ele cumpriu toda a obra, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu. Ali foi inaugurado o fim, nós lemos a respeito disso no livro de Apocalipse. E desde então nós vivemos o capítulo final da história. O fim foi inaugurado ali, assim o fim está conosco desde então, como esta nuvem que nos acompanha até o momento em que o Salvador vem e retorna a este mundo. Este é o sentido, e já está perto, próximo, o fim de todas as coisas. O fim foi inaugurado com a vinda de Cristo. O último período da história é o período que nós vivemos. Esse é o milênio, o período do Evangelho, o período simbólico quando o Evangelho será proclamado a todas as nações. Nós vivemos o período do fim, mas marque isso. Nós não estamos mais apenas no último capítulo do fim, nós estamos, amigos, na última página. O fim está próximo, as nuvens estão carregadas, os sinais se manifestam, nós vemos em toda parte, nós vemos tudo aquilo que a Bíblia declarou que iria acontecer tomando forma, se manifestando diante de nós. Assim, já está próximo o fim de todas as coisas. Bem, e o fim está próximo também neste sentido, de que o julgamento de Deus sobre todas as almas, sobre todo mundo, está próximo. Bem, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele não irá julgar somente aquela última geração que estará viva na terra quando Ele retornar. Ele não virá para julgar somente aquela geração. Ele irá julgar todas as gerações. Assim, neste sentido, o fim estava próximo daqueles primeiros crentes. O julgamento de Cristo cobrirá todas as nações, desde o início ao fim. E assim, Ele está tão próximo de nós, que estivermos vivos no retorno de Cristo, quanto estará próximo este julgamento daquela primeira geração, porque é um julgamento que cobrirá toda a história, e não somente nós, no final, quanto aquela geração, mas a geração que antecede aquela geração até o primeiro homem. E nós vemos isto manifestado aqui no capítulo 3, versículo 18 ao versículo de número 20. Observe, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Preste atenção, ele padeceu em um determinado momento da história, não foi? Século I, assim por dizer. Foi no momento certo, mas aquelas pessoas que foram salvas antes dele, foram salvas pelo seu padecimento lá no futuro, pelo seu sacrifício. E o Espírito de Deus também fala com aquelas pessoas no passado, versículo 19, no qual, no Espírito, com letra maiúscula, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. O que ele está dizendo aqui é isto: que o Espírito de Deus também pregou àqueles que agora estão mortos. Quando eles estavam vivos antes do dilúvio, o Espírito de Deus pleiteou com eles, e pleiteou, e tocou a consciência, e os chamou ao arrependimento, até o ponto em que Deus disse: meu Espírito não pleiteará mais. E ao longo de 100 anos, pela pregação do Evangelho através de Noé, o Espírito de Deus pleiteou com os homens. Isto é, o Evangelho também foi pregado àqueles que estão agora mortos, mas que estavam vivos antes do dilúvio. E esse é o significado aqui. E nós vemos também isso se repetir em outros versículos aqui na palavra de Deus. E este é o significado. Veja o versículo de número 6, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, isto é, aqueles que agora estão mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O sentido é este, que o Evangelho foi pregado a eles antes do dilúvio. Eles estavam mortos agora no período de Pedro, mas eles também ouviram o Evangelho antes de Cristo, para que fossem salvos e fossem julgados baseado nesta verdade. E aqueles que rejeitaram o Evangelho também.
É isso que Pedro está dizendo. Ele não está dizendo que Cristo foi ao inferno, ou foi ao Hades, ou qualquer coisa desta natureza, mas que o Evangelho foi pregado também no período de Noé àqueles que agora estão mortos, para que eles também conhecessem a verdade e fossem julgados como vivos diante de Deus, na presença do Senhor. Assim, meus queridos amigos, volte ao nosso ponto aqui. O julgamento do Senhor que está próximo, ele está próximo porque ele cobrirá toda a humanidade, todas as gerações. E além disso, pense comigo agora, ouça essas palavras, e já está próximo o fim de todas as coisas. Pense comigo, nenhum de nós aqui nesta manhã tem muito tempo. Nenhum de nós tem muito tempo de vida. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, bem, o nosso tempo de vida é muito curto. Nós vivemos 70, 80 anos, 90 anos, cansado, enfado. Assim, quando nós partirmos para estar com o Senhor, no que se refere a nós individualmente, no que nos toca individualmente, nós só temos este período de nossa vida. Então, julgamento. Então, na presença do Senhor. E no que se refere a esta questão do fim, o final da vida, ele chega para nós. Assim, ele está próximo de cada um de nós. E já está próximo o fim de todas as coisas. De modo que, diante disto, queridos amigos, estas palavras então, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, diante desta verdade, sede sóbrios e vigiai em oração. Que declaração, não é? É o fim de todas as coisas, declara Pedro. Portanto, se é o fim de todas as coisas, é o fim de toda a devassidão, dos versículos 2 ao versículo 3 ao versículo 5. É o fim da devassidão dos homens maus, porque nos basta que no tempo passado de vida fizéssemos a vontade dos gentios, a vontade de pessoas não salvas. Venha comigo, se vista dessa maneira, faça dessa maneira, haja desta maneira. Será o fim da vontade dos gentios, andando em dissoluções, dissolvendo aquilo que é reto, santo e moral, em concupiscências do olho, da carne, do coração, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Queridos amigos, o fim está próximo. Então será o fim de todo o pecado, de toda a maldade, de toda a devassidão. Será o ponto final dos homens maus, porque é o julgamento. É o fim também do sofrimento dos justos, porque ele está falando também em sua exortação sobre sofrimento, versículo 13: mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo. A vinda do Salvador colocará um fim a todas estas coisas, e esse fim se refere ao julgamento, versículo 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos, que estarão vivos no seu retorno, e os que já morreram, e os mortos. Bem, Pedro está dizendo isto. É o último período da história. Cristo está retornando, e vocês devem viver, ele nos diz, à luz desta realidade. Aqui está então a exortação inicial da palavra de Deus para nós entrarmos neste novo ano. Marque isso, querido amigo. A primeira exortação, a vida distintiva de um crente deve ser assim. Versículo de número 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Oh, não se engane. Nós falamos sobre um ano novo e pensamos sobre o início, não é? Tchau, ano velho, feliz ano novo, uma tela em branca para pintarmos a nossa história como queremos. Não, 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 não. Isso é apenas uma metáfora, queridos amigos, apenas um símbolo. Não há nada de novo. Nós continuamos neste movimento da história. É apenas um símbolo o tempo neste sentido. O tempo de Deus se desenvolve. Nós estamos indo nesta direção. Como nós daremos este novo passo, simbolicamente, assim por dizer, em um novo ano? Da mesma maneira que nós demos no ano passado. Somos peregrinos. E no ano que vem, até o retorno de nosso Salvador, entrar em um novo ano, já está próximo o fim. Nós não voltamos atrás. Foi mais um degrau que passou mais próximo daquele grande dia. E como nós devemos agir com isto em mente? E já está próximo o fim de todas as coisas. Eu entro neste novo ano dizendo, está mais próximo o retorno do meu Salvador.
Está mais próximo o dia que eu devo subir para a presença dele. Está mais próximo o dia que Deus irá julgar todos os homens, todas as coisas. Está próximo. Eu entro com este pensamento, e se eu entro com este pensamento no novo ano, isso me leva a isto. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, ao entrar neste novo ano, sede sóbrios, sede seguros em tua própria mente. Tenha o controle da mente. Tenha as rédeas da mente em tuas mãos. Seja contido, seja prudente, seja moderado. Este é o significado no grego desta palavra traduzida como sóbrio. Você sabe que estar sóbrio não é não estar intoxicado, é estar com a mente desperta, é não estar dormindo, é estar sóbrio, é não estar bêbado, é não estar confuso, é ter as rédeas da razão em sua mão. Estar sóbrio é o oposto da postura daqueles homens e mulheres dos versículos 2, 3 e 4. Eles não estão sóbrios. Estar sóbrio é o mesmo termo, é a mesma verdade, é o mesmo sentimento usado por um outro apóstolo em sua exortação aos crentes lá em Tito, capítulo 2, versículo de número 1. Observe, a mesma palavra irá aparecer ali, o mesmo sentimento irá aparecer ali. Tito, capítulo 2, versículo de 12 a 13. Essas palavras, ensinando-nos, isto é, a graça de Deus se manifestou, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, eu digo não a ela, e às concupiscências mundanas, eu digo não a elas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Por quê? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória, a luz, a glória do grande Deus que irá envergonhar todo pecador, irá alegrar todo salvo, Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Você percebe o mesmo sentimento aqui de Pedro? E já está próximo o fim de todas as coisas. Não viva como estes homens do versículo 2, 3 a 5. Viva de uma maneira sóbria. Queridos amigos, o Senhor está voltando. O fim de todas as coisas terrenas, carnais, está próximo. Portanto, como nós devemos viver as próximas semanas no meu trabalho, em meu casamento, em casa, em meu pensamento e desejos e escolhas, eu devo viver desta maneira, de maneira sóbria, com as rédeas da razão na mão. Este é um chamado e um comando a entrarmos neste novo período, nestes últimos tempos que vivemos, tendo o controle da mente, as rédeas da mente. E quão importante isto é. Quão importante isto é em nossa geração, mais do que qualquer em outra geração. Não dê, queridos amigos, qualquer atenção àqueles líderes pentecostais e neopentecostais que diz a você que você tem que jogar fora no culto a Deus e na vida toda a racionalidade. Lance fora a mente, jogue fora a mente, solte as rédeas da mente de tua mão. E tudo que eles querem é que você apenas sinta. Eu quero sentir. Entre na música, entre no êxtase das palavras, coloque a mão assim, tentando receber alguma coisa, levante para tocar o éter, sinta, busca sentir, ouça aqueles profetas que estão fora de si, eles não são profetas de Deus, entre um transe emocional. Não, diz a palavra de Deus, diz o apóstolo Pedro, não desligue a mente racional. Não faça isso, querido amigo. Nunca faça isso. Aqui está uma das diferenças entre a religião neopentecostal e a verdadeira fé cristã bíblica. Na fé cristã bíblica verdadeira, a mente, ela está sempre desperta. Ela está sempre alerta. A mente está sempre operando. Por quê? Porque a mente é a cidadela da alma. A mente é o palácio da fé. É aqui que nós adoramos a Deus, com a alma, queridos amigos. Por quê? Porque nós temos as Escrituras, a palavra de Deus. Nós temos o Evangelho, nós entendemos estas verdades. E nós pensamos sobre elas. E nós dirigimos a Deus com a mente, expressa pela voz e pelo nosso serviço, adoração. A mente, ela vem na frente.
para que as emoções não tomem o lugar da mente. Bem, eu tenho mencionado isso muitas vezes. Para que são as emoções? Bem, as emoções são maravilhosas, são necessárias, as afeições, os sentimentos, mas lembre sempre disso. As emoções, os sentimentos fazem parte na alma de um sistema de resposta. As emoções respondem à mente. Eu entendo a palavra de Deus, o meu coração então responde com gratidão, com louvor, com apreciação, com alegria, com santo temor. A mente vem na frente. A mente é esta locomotiva neste trem da alma. As demais faculdades se conectam à mente, as emoções, a memória, todas elas respondem ao que a mente compreende, e a nossa adoração a Deus é desta maneira. E este é o significado das palavras do Senhor Jesus em João capítulo 4, que nós adoremos a Deus com a mente ligada, desperta em espírito. E a mente é o palácio do espírito, da alma, e em verdade, na palavra, no texto que é a verdade, a tua palavra é a verdade, disse o Salvador. Assim, a nossa adoração, ela é racional, ela não é racionalística, ela não é cerebral, ela envolve a mente, a compreensão da verdade. Então, verdadeiros sentimentos respondem a esta verdade. Tudo que foge destas coisas não é adoração bíblica. A mente vem em primeiro lugar, queridos amigos. Mas não, diz o catolicismo romano, não, diz o pentecostalismo e o neopentecostalismo, enche o templo de objetos, diz o catolicismo romano, para ver vitrais, estátuas, para sentir, para se emocionar, o cheiro do incenso, as procissões, o choro, aquelas imagens. Diz o pentecostalismo, traga a música profissional, tire de lá desses crentes que querem fazer um solo lá com essa voz horrível. Contrate gente que saiba tocar, traga um engenheiro musical, um engenheiro de som, coloque o baixo nessa altura, a bateria nessa altura. Quando as pessoas estiverem entrando, tem que ser esse tipo de música para começar a mover elas. Nesse momento, levanta o som do baixo para que as batidas cardíacas aumentem, que as pessoas começem a sentir emoção. Agora, palavras macias, suaves no microfone, declarações vazias, pseudo-espirituais, para que você sinta e sinta e sinta. Não, queridos amigos, deixe as emoções controlarem, coloque a mente no banco de reserva por um momento. Não, amigos. Por que será que nós vemos tantas coisas bizarras e monstruosas em certos círculos pentecostais, grotescas e grosseiras em certos círculos neopentecostais, em seitas em nossos dias? Porque esta regra bíblica é desprezada. A regra da mente sã, desperta, a mente no controle. Eu não estou dizendo racionalismo no controle. Nós temos a mente, e a mente sobre ela é a respeito da verdade. Eu posso cantar ao meu Deus com a mente, pensando, e o meu coração se une a estas verdades. Por isso que verdadeiros cristãos bíblicos apreciam muito bons hinos. Bons hinos, queridos amigos, em parte fundamental da adoração cantada. Porque bons hinos trazem o texto da palavra, as verdades da palavra. Bons hinos são aqueles que incluem estes elementos. Nós copiamos o modelo dos Salmos. Ali há afirmação, adoração, arrependimento, confissão, intercessão. Bons hinos falam sobre a glória de Deus, do Espírito, do Filho, sobre a experiência do crente. Assim nós adoramos com a mente. É por isso que um cristão verdadeiro, quando ele adora a Deus com bons hinos, ele está aprendendo, a sua mente está desperta, ele está dizendo coisas, ele está sendo edificado, ele está louvando a Deus com a mente, e as suas emoções se conectam. Digno é o Cordeiro, ele diz, é verdade, ele morreu por mim. Ao contemplar a horrenda cruz em que morreu, da glória o Rei, minha vaidade e presunção, como eu não poderia lançar fora. E foi por mim que o Salvador morreu e então sofreu por mim. E as emoções se levantam em louvor, em gratidão, a mente. Bons hinos, queridos amigos. Não se impressione, queridos amigos, com estas coisas que você vê por aí. Não se impressione ou fique em dúvida se estas coisas do movimento contemporâneo,
que você vê hoje são espirituais, elas não são. Elas não são verdades espirituais, bíblicas, não são. Por quê? Porque a mente, mais uma vez, é deixada de lado. Se a mente é deixada de lado, é porque a palavra já foi primeiramente deixada de lado. Sabe o que acontece? Já de muitos anos para cá, pega-se bons hinos, reduz, transforma em um refrão, refrões. Escreve-se um cântico com 4 linhas, 5 linhas. Por quê? Para que a mente seja deixada de lado. 4 frases, 3 frases, então repete. Começa de novo, repete. Começa outra vez, as mesmas 4 linhas. Por quê? Porque o objetivo é reduzir a participação da mente, daí pouquíssima coisa para pensar, algumas coisas vazias, algumas declarações, expressões, e repete muita música, e vai variando o tom, variando a forma para trabalhar a emoção, e daqui a pouco a igreja está se sentindo, mas a mente ficou vazia, não foi edificada. A mente foi colocada de lado. Menos verdade para pensar, bastante música para sentir, muitos músicos, na verdade, pouca verdade. Muita coreografia, muita gente na frente, muitos instrumentos, beleza estética e oco o texto, vazio o texto, sem verdades bíblicas. Algumas frases, algumas declarações pobres, às vezes ofendendo a verdade da palavra de Deus, centrada no ego tantas vezes. Pouca texto, pouca verdade para pensar, bastante música para carregar as minhas emoções. Oh, eu não sinto nada nesta igreja. Eu estou tentando sentir, cadê aquela música? Eu vou a uma igreja, eu estou tão viciado nestas coisas que eu preciso dessa droga eufórica da música para sentir. Se eu só ouvir a palavra de Deus, tiver que pensar, entender, compreender, raciocinar, eu não gosto disso. Eu preciso da droga eufórica para sentir alguma coisa, para me sentir movimentado, e no Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está neste lugar, e coisas deste tipo. Oh, queridos amigos, não estou sendo cínico ou irônico aqui. Esta é a verdade da palavra de Deus. O fim está próximo, portanto, sede sóbrios. Deus diz não. Deus diz: o que importa é que você me conheça, e que você me entenda, e me aprecie com a tua mente, o meu ser, e compreenda o que eu fiz, as grandezas das minhas maravilhas, do meu ser, do meu amor por vocês. Então, compreendendo isso, o teu coração responderá. Ouça essas palavras de Pedro: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, diz a palavra de Deus. A mente desperta, pessoas que pensam, pessoas que discernem, especialmente em nossos dias, não é? Discernir quando o mal e o falso ensino se multiplica como bactéria em todo lugar com uma força tremenda. Portanto, amigos, sede sóbrios, discernam. Estar desperto é não estar intoxicado. Como nós iremos seguir pelo ano? Sóbrios, despertos, não intoxicados com os cuidados e os prazeres desta vida, por mais legítimos que sejam. Não intoxicados pelas buscas mundanas. Temperança, querido amigo, promove um estado de vigilância. E o novo ano se abre diante de nós. Será um ano cheio de coisas, não é? Um ano cheio de coisas. Vai ser cansativo esse ano, pensando em termos humanos. Tem Copa do Mundo, e tem política, e tem eleição, e tem mais um monte de coisa que irá acontecer. Como nós iremos nos comportar neste novo ano? A Copa do Mundo está chegando. Será que você será intoxicado pelo assunto e tudo que você irá conversar será sobre isso? Com seus amigos, com seus familiares? Você perdeu de vista o reino de Deus? Você perdeu de vista que enquanto esse teatro está mantendo a atenção dos filhos da incredulidade, quaisquer que sejam, Satanás está operando. Você está atento a isso? As eleições estão chegando. E será intensa, não é? Onde estará a tua mente? Você será levado por estas coisas e se esquecerá que a única solução e esperança para uma sociedade é o Evangelho. Almas convertidas transformam a sociedade. Você será levado por debates infindáveis,
Você se esquecerá que você tem um testemunho de Cristo para com teu familiar, e grupos e partidos te separarão deles, e você não os verá mais como almas eternas, mas como partidários opostos. Você está desperto? E a tua comunicação no teu Facebook, que deveria proclamar Cristo e a sua verdade, estará cheia destas coisas? Você estará sóbrio? Onde estará a tua conversação, o teu agir? O fim está próximo, queridos amigos. Portanto, sede prudentes, despertos. Qual será a nova distração que Satanás irá lançar contra mim, contra você, para tentar trazer a nossa mente para este mundo, e semanas passarem, eu não servir a Cristo, eu não alcançar almas, eu não estar com o povo de Deus? Sede prudentes. O fim já está próximo, diz a palavra de Deus. Oh, meus amigos, você irá permanecer sóbrio, atento, não se deixe intoxicar. Você tem coisas para fazer, mas no meio delas não se deixe levar a tal ponto que você se esqueça quem você é, um filho de Deus. Diga a si mesmo: porque eu estou neste lugar, no mundo, por tanto tempo, eu devo orar ao Senhor. Porque eu estou gastando tanto tempo diante disso ou daquilo, eu sou um filho de Deus. Porque eu estou gastando tanto com coisas desta vida que se tornarão cinza ou serão usados por pouco tempo quando a obra do Senhor vai ser realizada. Porque eu planejo a minha agenda em torno de todas essas coisas do mundo. Eu não farei isso. O reino de Deus em primeiro lugar. Sede sóbrios. O mundo está passando. João nos diz: todas as coisas estão passando. Este mundo passa e ele já está passando diante dos nossos olhos. E o Senhor está voltando. É o fim de todas as coisas. Sobriedade promove um estado de alerta e vigilância. E alerta e vigilância diante das coisas que estão acontecendo nos levam naturalmente a orar. Aqui está a segunda exortação, então. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, e vigiai em oração. Vigiai em oração. Bem, vigiar significa estar desperto. Vigília não é estar acordado. O soldado está desperto ao longo da noite, guardando o seu posto, o quartel. E o que Pedro está dizendo é isto. Ele está conectando com oração. Quando você for orar, porque você é prudente, está desperto, observando as coisas, vivendo uma vida de fé, de santificação, combatendo o bom combate. Quando você for orar, ore com vigilância, isto é, ore com todos os sentidos espirituais acordados, alertas. Ore com todas as lâmpadas da alma acesa, com a mente, com a memória, com todas as faculdades, velando em oração. E qual é o problema conosco nesta questão? O problema conosco é que nós relaxamos, nós não velamos. Nós tosquenejamos. E nós não estamos alertas. Nós entramos na oração muitas vezes no piloto automático, e não realmente pensando, não realmente sentindo o que nós estamos dizendo, não agonizando em intercessão diante do Senhor. Vigiar e estar alerta significa, primeiramente, que nós devemos manter a vigilância na qualidade da nossa oração. Vigie isso, meu irmão. Como está a tua oração? A tua oração, você separa um tempo de fato para orar a Deus? Há um momento de comunhão diária com o Senhor, quando você separa um tempo apropriado para adorá-lo, para afirmar, para confessar, para interceder, seus 15 minutos. Você tem vigiado quanto a isso? É vigiar na qualidade da oração. E é também vigiar no tipo de oração. Pelo que você ora? Sua oração consiste apenas de petições, por você, por sua família, por trabalho, por proteção. Você não inclui afirmação, gratidão, confissão. Ou a sua oração é apenas gratidão, mas não inclui confissão de pecados? Nós devemos ser vigilantes para o tipo de oração, porque foi assim que o Salvador nos ensinou. A orares, orareis assim, adoração, Pai nosso, que está nos céus, reverência. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, a obra de Deus, o seu reino, a igreja, o evangelismo, os professores, o meu testemunho, a vontade de Deus seja feita, submissão, perdoa as nossas ofensas, confissão, clame por suas necessidades terrenas, o pão nosso de cada dia.
Como nós podemos trazer todos esses elementos orando em 30 segundos? Em 2, 4, 5 minutos? Deve haver um momento quando nós realmente entramos na presença do Senhor. Você vigia os tipos de oração que está incluído. E lembre-se também da variedade em nossa oração. Nós devemos vigiar isso. Será que você pede apenas por coisas pequenas necessárias? Pense também na obra do Senhor no mundo, a igreja perseguida, a grande obra da igreja em levar o Evangelho. Será que você ora de uma maneira muito geral, abençoa os missionários, todas as igrejas, mas você não tem uma igreja em sua mente, um missionário, um nome, um ministério? Ore de maneira específica, porque nós queremos ver respostas às nossas orações. Peça de maneira específica, assim vigie o tipo, a variedade da sua oração. Traga isso diante de Deus. Vigiar é estar alerta. E esse é o significado. Bem, deixe-me dar algumas razões para a oração. Nós devemos orar desta maneira com vigilância, porque há um inimigo espiritual chamado diabo, Satanás. Ele é real. Ele existe. E ele não para de operar. Esse Satanás, em um determinado momento da nossa jornada, não está nos tentando com aqueles pecados mais óbvios do dia. Se nós estamos tranquilos por algum tempo nesta área, tenha certeza que como um cupim ele está tentando solapar a nossa fé, porque ele nunca para. Ou ele está tentando trazer dúvidas e problemas na sua mente contra a verdade de Deus, contra o povo de Deus. Nós devemos orar, porque esta é a forma estabelecida por Deus para nós resistirmos a Satanás. É assim que nós resistimos. Não é dizendo está amarrado, isso é feitiçaria. A nossa resistência é vindo aos pés de Cristo e clamando a Ele e trazendo tudo diante dEle. Você vigia. Nós devemos orar para não cair nas armadilhas das tentações. A oração é o meio pelo qual nós resistimos às tentações. Nós não resistimos às tentações assim, vou em frente. Não, querido, eu sou forte. Eu posso ir nesse determinado local e ver pessoas assim, isso não vai me contaminar, eu sou mais santo do que todo mundo, eu sou blindado. Não, você irá pecar. E Satanás garantirá que ele colocará a imaginação em teus olhos, em tua mente, e que você será envolvido em certas coisas que permanecerão em teu pensamento. Nós oramos ao Senhor. Nós somos fracos em nós mesmos. Cristo é a nossa força. O Espírito de Deus é a nossa força. Você está sendo acometido hoje por alguma tentação específica? Nos últimos dias, nas últimas semanas, você tem percebido isso? Talvez uma tentação para a frieza espiritual. Certamente isso não vem de Deus. Uma tentação para a autocomiseração, porque eu, e só eu, e eu, pobre eu. Ou uma tentação, queridos amigos, para um mau temperamento e agir com mau temperamento com as pessoas e dar respostas com mau temperamento, alguma coisa do tipo. Ou você está sendo tentado para pensar somente sobre si mesmo, meu prazer, meu querer, eu. Ou a cobiça, ou a preocupação demasiada com esta vida, ou algo torpe. Você está vigilante quanto a isso? Você percebe quando estas coisas estão se formando? Você tem orado? Ou você tem mantido a si mesmo em silêncio a respeito disso? A oração nos foi dada para isso, amigos. Haverão tentações ao longo deste novo ano, nos próximos meses. Satanás garantirá que ele levantará dificuldades em nossa vida pessoal, em nossa vida como povo de Deus. Isso irá acontecer. Mas nós estamos vigilantes. Oração é o meio pelo qual Deus estabeleceu para nós recebermos graça e ajuda no momento da provação. Por isso, vigiar na oração. E oração, queridos amigos, aqui está uma receita maravilhosa, tiro e queda, certa. Gratidão a Deus, louvor e gratidão a Deus pessoal. Unido à oração, é a maneira e o poder de Deus para nos libertar do domínio das ansiedades. Oração unida à gratidão é para obtermos a liberdade das ansiedades e recebermos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Você percebeu como Deus amarrou, conectou tudo à oração na vida cristã?
Nós não alcançaremos nada sem oração, como igreja, como indivíduos. Não venceremos nada, não aprenderemos nada. Assim nós devemos ser vigilantes. Tudo está conectado à oração. Dele vem o nosso poder e a graça. Portanto, versículo 7, eu devo correr. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiar em oração também quer dizer isso. Estar atento pelo que nós devemos orar. Você está atento pelo que você deve orar? Você carrega um bloco de notas no bolso, uma canetinha. Você está atento, sua antena está elevada. Você está conversando com um irmão, uma irmã, após o culto, e aquele irmão está compartilhando algo, você capta, há um problema aqui, eu preciso orar por este irmão, ele está passando por uma dificuldade. Eu estou atento pelo que orar. Ou eu observo que alguém está indo num caminho errado, para longe de Deus, eu devo orar por isso. Eu vou orar. Você está atento pelo que orar? Vigiar em oração é isso, querido amigo. Ore pela igreja. A igreja está iniciando um novo ano, há um calendário, há desafios. Satanás se levantará para obstruir e impedir a obra de Deus. Nós estamos aqui no primeiro domingo do ano. Que alegria deveria transbordar em nosso coração. Toda a igreja unida, junta, cantando louvores ao nosso Deus. Alguns se esqueceram que o culto começou às 10. Outros disseram, prefiro ficar na minha cama. Agora não, vamos à noite. Você está vigiando estas coisas. Você não percebe que Satanás deseja roubar a adoração a Deus, e o culto a Deus, e o serviço ao Senhor. E quem é que adora a Deus? As cadeiras? Não, nós, espírito em verdade. Deus está no seu santo templo, mas eu não vou permitir que um crente vá adorar a Deus. Fica em casa, você está cansado, vá no shopping hoje à tarde, mais um domingo, assista pela televisão, pela internet, você está vigiando. Queridos amigos, aquele irmão está enfermo, aquela irmã passando por uma dificuldade, um filho não salvo, um marido não salvo, você está vigilante pelo que orar. Aquele irmão deve enfrentar essa dificuldade esta semana para testemunhar de Cristo. Aquele adolescente que tem ouvido a palavra de Deus está bombardeado na escola e no mundo por coisas tão contrárias à palavra de Deus. Eu oro por ele. Aquela criança. Será que nós temos vivido a nossa vida cristã, o amor de Deus, as bênçãos de Deus apenas em um contexto pessoal, particular? Ou estamos vigilantes em oração? Aqui está o nosso terceiro objetivo para a vida cristã. Primeiro, sobriedade. Segundo, oração, vigilante. E terceiro, aqui está, para a vida cristã, nosso terceiro objetivo e exortação no versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Essa é uma exortação para vivermos, não para nós mesmos, mas para Cristo e para os irmãos. Bem, se o amor é o maior de todos os dons na Bíblia, e não é? Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós lemos sobre isso. Se o amor é o maior de todos os dons, então o amor entre irmãos é a manifestação mais refinada do amor. E isso está nessas palavras. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Nós estamos envolvidos na obra do Senhor juntos, sobretudo, envolvendo tudo, essa placenta que nos une, esse ar que nós respiramos. Amor. Amor. Mas este amor, ele não é sentimentalismo, porque sentimentalismo é o amor divorciado da verdade. O nosso amor anda junto com a verdade. Não é verdade? E como deve ser expresso este amor? Bem, de uma maneira prática, observe, mas sobretudo tende ardente amor, ardente. É difícil traduzir essa palavra do grego para o português. Ardente amor, a ideia é de esticar, estender. Você já viu alguém numa corrida de 100 metros, dá-se o tiro, os atletas correm, pouco tempo, distância pequena, todos muito próximos do outro, quando eles estão chegando à linha final, eles se esticam para passar o nariz, a cabeça, quem passar da linha ganha. Essa é a ideia. O amor, ele deve se estender, um amor que faz um esforço, um amor que se empenha, um amor que faz um esforço real para manter o amor fraternal com outros irmãos.
É um amor que pensa, é um amor que é sóbrio, porque nós devemos ser sóbrios, não é? E assim ele está desperto. Esse amor considera, ele pondera, então ele age com esforço, ele não fica apenas no pensamento, quem sabe quando chegar uma oportunidade eu irei. Não, queridos amigos. Ele se esforça, ele se sacrifica. Esse é o amor que agrada a Deus, que deve existir entre os irmãos. E esse amor, ele também é fervente, ele é zeloso. Veja o versículo 8, mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros. Nós iremos estar juntos aqui. E quando ferro com ferro anda junto, além de se afiar, sai faísca às vezes, não é? Porque a velha natureza está ali. E Satanás tem um abanador. E o que nós devemos fazer então? Um esforço. Deixe de lado aquelas coisas pequenas. Alguém passou pelo corredor, mas não disse bom dia, boa tarde, porque a pessoa estava pensando na obra de Deus. Ela chegou mais cedo, já está servindo, já está organizando as coisas, mas não apertou a minha mão, nem olhou. Releve, deixe de lado. O amor se esforça para filtrar estas coisas, para manter a unidade da fé. O amor age assim. Ele faz um grande esforço. E observe o que ele diz, Pedro, o amor, forte amor, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Bem, o amor cobrirá a multidão de pecados, porque em parte o amor verdadeiro, a consideração, o respeito, a afeição genuína, ela previne a ira contra o outro irmão. Ele previne o amor, a inveja de um outro irmão. O amor pelo corpo de Cristo e pelo povo de Deus, ele previne a fofoca. O amor, ele cobre, porque previne uma multidão, uma avalanche de pecados que pode vir. Esse é o primeiro sentido disso. Porque o amor cobrirá uma multidão de pecado. E de acordo com a palavra de Deus, este amor, queridos amigos, veja este amor, ele é prático, ele é real. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor entre irmãos, ele é sofredor, ele suporta. Você já viu uma criancinha pequena, birrada, embirra, não é? Você ama demais esta criança, é teu filho, tua filha, mas é pequenininha, você tem que tirar de um lugar para o outro, e a criança vem, te passa a unha, e te morde, baba em você, não, vou tomar esse remédio, isso, aquilo. Você ama essa criança, você suporta isso, você sofre, experimenta, porque ela não entende ainda. Assim é entre irmãos. O amor é sofredor, o amor é benigno. O amor não é porco-espinho, irritadiço, ele é benigno. Porque a verdadeira sabedoria que vem do alto é pura e boa. Ela não é apenas para o debate, isso, aquilo que eu penso, ela é benigna. Ela é pura. O amor não é invejoso, e nós não estamos aqui para invejar uns aos outros. Aquele irmão tem crescido tanto na fé cristã. Não, nós oramos, desejamos ser como ele, como ela. Mas não há inveja, não há inveja. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, nunca faz isso. Nunca trate com leviandade, sempre com respeito uns aos outros. O amor, queridos irmãos, não suspeita mal, não duvidando uns dos outros, dando um crédito de confiança uns aos outros. Nós não temos evidência ou razão para duvidar, está sempre suspeito. Conheci uma pessoa que tinha uma mente tão suspeita, queridos amigos, tão suspeita, e via suspeita em tudo na igreja, tudo. Tinha que abrir cada porta, ouvir o que as pessoas estavam falando, chegar pertinho, chegar de supetão, tentar... Ela pensava assim, essa pessoa. Não há um crente verdadeiramente santo. Porque eu não sou tão santo, quando as pessoas não estão vendo, eu faço isso, faço aquilo, quero isso. Então, provavelmente, elas estão ocultando. Há uma fachada de santidade. É como Satanás. Satanás não crê que haja alguém santo, que ama a Deus, que busca a santidade. Não, essa pessoa tem que ter alguma hipocrisia, tem que estar vivendo algum pecado na casa dela. Não, nós damos um crédito de confiança uns aos outros. Somos santos em Cristo. Nascemos de novo. Assim, nós não temos uma mente suspeita. O amor, diz a palavra de Deus, não trata com leviandade, com suspeita, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Eu não posso me portar com indecência diante de um irmão, de uma irmã. Ao escolher a minha roupa, eu escolho para cobrir todas as coisas.
Eu não vou ser uma pedra de tropeço. Eu não vou me sentar de uma maneira indecente, agir de uma maneira indecente, me portar de uma maneira indecente, vulgar isto é, porque eu tenho grande amor por este irmão, por esta irmã. É um santo, é um filho de Deus. Eu não quero ser a causa de tropeço. Eu amo a Cristo, eu amo o povo de Deus. Fomos chamados para a santificação. Volte ao nosso texto. Seja um ardente amor, um amor fervoroso, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Cobrirá também em parte, porque o amor, ele cobre o pecado nesse sentido. Ele perdoa os erros e as falhas. Ele não expõe, ele cobre. Houve dificuldade, houve atrito, eu filtro, houve uma necessidade de conversa, pecado, houve. Mas eu encubro, eu não vou falar para fulano, para Beltrano, eu passei por isso, mas graças a Deus o Senhor perdoou, mas aquela pessoa, o amor ele cobre uma multidão de pecados. Nós queremos o melhor um para com o outro. Você não faz isso com teu filho, com tua filha, né? Quando ela pisa na bola, ele pisa na bola e faz alguma coisa vergonhosa, você não sai falando para o teu pai, para tua mãe, para o avô, para o primo, para o tio, não, você chama para conversar, a perdão, a criança entende, mas você não mancha o caráter dela. O amor cobre. E assim também na igreja, entre o povo de Deus, deve haver disciplina, correção, mas nós não fazemos como em alguns lugares, expondo as pessoas à vergonha. O amor cobre. Depois da disciplina, ele anda com a verdade. Uma multidão de pecados. Não é maravilhoso? Amor fraternal, de acordo com 1 Coríntios. Senhor, quantas vezes deve perdoar meu irmão? 7 vezes? Não te digo 7, mas até 70 vezes 7. O amor cobre. O amor não fecha os olhos para o pecado, porque ele anda com a verdade. Mas o amor age assim. Queridos irmãos, amigos, nós iremos andar juntos ao longo de mais um ano. E Satanás tentará semear em nosso meio e em nossas afeições desconfianças, contendas. E o seu objetivo sempre é não permitir que as pessoas venham a Deus e ofereçam culto, separando as pessoas. E não permitir que o povo de Deus siga em frente com o Evangelho, separando as pessoas. O objetivo de Satanás a nos levar a pecar não é apenas que nós nos manchemos, porque ele sabe que se nós confessarmos ao Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar. O pecado é um caminho, um meio para algo em sua estratégia. Nós iremos andar juntos. Nós estamos conscientes, alerta para essas coisas. Há algum mau sentimento se formando no coração de alguém? Traga isso diante do Senhor e lance fora. Versículo de número 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, bem o apóstolo, e toquem uma necessidade que surgiu para os crentes daquela época. A perseverança na fé, no meio das aflições, levou muitos crentes a serem rejeitados pela família, no local de trabalho, porque eles não adoravam mais os deuses daquela profissão, banidos da sociedade, sem dinheiro, expulsos de uma cidade, correndo para outra, e assim levou os cristãos a serem hospitaleiros uns para com os outros. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. A maneira de cumprir isso é esta: de uma maneira espontânea, amorosa e generosa, sem murmuração, diante das despesas que vão me causar, dos desafios. Eu vivo tão em torno de mim mesmo, vou ter que receber alguém em minha casa e limpar o vaso. Sem murmuração. Recebendo uns aos outros. De uma maneira real, mas isso se refere também, claro, hospitalidade fala de boa vontade, de proximidade em nossos relacionamentos uns com os outros. Ser uma pessoa próxima, não uma pessoa demasiada reservada, demasiada recolhida, do tipo, vem a mim, eu nunca vou a você. Aproximável, pronta para ajudar, para ouvir, estender calor e afeição, em verdade, em amor fraternal. Esse é um dever cristão na família da fé, e essa é uma exortação para cada um de nós. Deve ser feito de maneira sóbria e vigilante. Acaso eu tenho estendido comunhão para outros irmãos na igreja? Ou eu termino o culto, tem apenas aquele pequeno grupinho, porque eu sou tímido demais e tenho medo demais, eu temo mais os homens do que a Deus? Não. Hospitalidade fala de comunhão,
Eu devo ir em direção àquelas pessoas com quem eu não tenho conversado, estabelecer laços de amizade. São crentes em Cristo, nós andamos juntos, servimos juntos, que está no contexto do amor fraternal, mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração na mente e nas palavras. Bem, esse é um dever cristão. E aqui está mais uma exortação no versículo 10 para o novo ano. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. É uma exortação que coloca a vida cristã em perspectiva, não é? Veja essas palavras. Cada um exerça, administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos, despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administre. Cada crente, querido amigo, cada pessoa salva, ninguém foi deixado de fora. Cada crente da conversão recebeu um dom, uma habilidade, um talento, um poder, normalmente mais do que um. Às vezes são habilidades que nós temos cultivando ao longo da vida, que na conversão é santificado e empoderado pelo Espírito para o reino de Deus. Podem ser habilidades naturais, que são santificadas e potencializadas, e todo crente tem uma capacidade recebida de Cristo para ser exercitada no serviço do Senhor. Esse é o significado aqui. Cada um administre aos outros o dom que recebeu. Ele não é seu, ele te foi dado, você é um administrador, o mordomo de uma casa, nada lhe pertence a ele. Ele é o dispenseiro, aquele que vai à dispensa, abre e tira o que é necessário para todo mundo na casa. Você recebeu um dom, ou mais do que um, uma habilidade, você sabe quais são, mas você está sendo mordomo, administrando aos outros. Eu sempre menciono isso. Um poder, um dom que você recebeu não é como um perfume. Perfume para você, para as pessoas, está cheiroso, que bacana, não. Com uma roupa bonita para me mostrar, um troféu que eu recebo e coloco na minha prateleira, eu ganhei este dom. Um dom é como uma bandeja. Ali está o que Deus te deu e você administra, serve ao outro na igreja e ele te serve e nós servimos uns aos outros. Assim, cada um tem um dom, uma habilidade. Quantas coisas precisam ser feitas na igreja? Limpar, organizar, receber as pessoas, imprimir, ensinar, reunir as crianças. Ele dará 2 exemplos em 2 grupos, administração, governo e ensino. Mas seria possível que nós não estamos usando esses talentos na igreja para o reino de Deus, e o seu talento é usado para o seu bem apenas, e você não está envolvido de alguma maneira no serviço do Senhor. Oh, queridos, ou nós nos recusamos a servir quando somos chamados, e não estamos disponíveis. Não, esse trabalho é muito baixo para mim, eu prefiro coisas mais elevadas. Ou isso tem que fazer algum esforço. Não, para mim não. Nós recebemos dons. Você tem usado ao máximo este dom para o Senhor. O tempo é curto, ele irá acabar, ele irá ser tomado. Servindo uns aos outros, cada um administre aos outros. Essa é a maneira que nós devemos servir juntos ao longo deste próximo ano. Essa é a exortação, este é o dever, esse é o nosso desejo, deve ser o nosso objetivo. E aqui eu reúno esses demais versículos em uma só exortação, em 2 grupos. Versículo 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Se alguém falar, bem, há pessoas que pregam, pessoas que ensinam, pessoas que evangelizam, professores da IBD, aos evangelistas que saem nas ruas levando o evangelho. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Quão importante isso é? Você vai ensinar, é a palavra de Deus que deve ser ensinada. Não uma história maravilhosa, um conto maravilhoso. Você vai lidar com as crianças, vou trazer uma história bela, maravilhosa. Sim, pode ser muito bom uma ilustração ou outra, mas se a palavra de Deus é deixada de lado, não foi um ensino verdadeiro. Cada um administre, fale segundo a palavra, as palavras de Deus. E a palavra de Deus está na Bíblia. O nosso evangelismo deve ser segundo a palavra de Deus, e não ideias pré-moldadas que nós ouvimos por aí. Deus tem um plano maravilhoso para você. Onde é que está isso na Bíblia? Deus te ama muito, você não sabe se Cristo morreu por ela. Nós só sabemos depois da conversão, não é? Segundo a palavra de Deus se você buscar ao Senhor em arrependimento e fé, Ele te salvará. Isso é segundo a palavra de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Essa é a segunda palavra de Deus. Não criando ideias, marketings evangelísticos pré-moldados. Segundo a palavra de Deus. Ao ensinar a palavra de Deus. Eu me lembro de ir uma vez na primeira igreja batista aqui de São Paulo, alguns anos atrás. O pastor não estava presente, mas o filho dele estava. Isso já faz muitos anos, é um outro pastor agora. E nós chegamos, eu e minha esposa, tínhamos acabado de chegar em São Paulo. Nos conheceram algumas igrejas no Brasil, em São Paulo, etc. Fomos lá. Suponha-se que era uma referência àquela igreja no passado. E chegamos ali, um grupo de pessoas sentados para adorar. Era o momento do culto. E o filho do pastor chegou, ele iria conduzir. Estava estudando seminário também. Subiu ao púlpito. Meio aqui apressado, tranquilo, bem casual, sem Bíblia. Quero contar para vocês como foi o meu dia. E ali foram 40 minutos de história, com piadas, fazendo o povo chorar e rir. É um líder de auditório entretendo um auditório, não é? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E eu só posso fazer isso se eu me apegar ao texto e expô-lo e trazer as palavras de Deus. Quão importante é nós marcarmos e diferenciar onde a palavra de Deus é ensinada e onde não é. Se alguém administrar, diz ele, administre segundo o poder, segundo o poder que Deus dá. E o significado disso é este: segundo a capacidade. Você administra, isto é, você estende hospitalidade, serviço, você faz qualquer trabalho na obra do Senhor. Faça isso segundo o poder que Deus dá, isto é, por inteiro. Coloque toda a carga. Deus te dá um grande poder, não use um terço, um quarto, um mínimo disso aí no serviço do Senhor. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, é com o coração, com a mente. Se entregue, sirva, se dedique, segundo o poder que Deus dá. Tudo que nós fazemos, querido, ao fazer isso, não busque notoriedade, não busque visibilidade carnal, faça para o Senhor, seja prudente, seja vigilante, seja sóbrio. Bem, aqui estão as palavras finais, essa parte final, a exortação final. Lerei apenas o versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, isto é, testar, provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ele vai falar sobre a perseguição, sofrer por Cristo, sofrer pelo Senhor. Ele vai falar também sobre alegrar-se no meio do sofrimento por Cristo. Bem, esse sofrimento aqui não é alguma decepção. Poxa, não me deram aquele lugar de trabalho, aquela promoção, que decepção. Não é esse tipo de sofrimento. Ou meramente o sofrimento da enfermidade. Esse é o sofrimento da perseguição por causa de Cristo. O desdenho, o desprezo, a chacota, ser colocado de lado, ser tentado a correr com eles em seus pecados. Eu te coloco de lado. Tentações, provações, perseguições. Muitos cristãos evangélicos não parecem compreender o ensino da palavra de Deus sobre a natureza, a realidade da vida após a conversão. Eles vivem um reino de fantasia pintado por muitos religiosos aí, de prosperidade, saúde financeira contínua, somente ganhos, paz em todos os sentidos no mundo, o aplauso, a admiração do mundo. Não, de maneira alguma, meus irmãos, observe isso. O Senhor Jesus Cristo, Ele nunca buscou ocultar dos seus seguidores a realidade do sofrimento na vida cristã. Nunca, nunca. O antagonismo do mundo contra a verdade, Ele nunca ocultou isso. Ele nunca fez o que é feito por muito. Venha, é maravilhoso, venha, é maravilhoso, depois descobre a provação, a dificuldade. Ele disse, a vós é dado não somente crer no Senhor, mas é dado no mesmo pacote de crer no Senhor, no mesmo presente, ser perseguido, padecer perseguição, provação. Ele sempre foi claro, direto com essas coisas. Ser participante das aflições de Cristo, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. O que isso quer dizer? Ser participante nas aflições de Cristo? Eu? Por acaso Ele não sofreu completamente na cruz? Por acaso não é só Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Como eu serei participante das aflições de Cristo? Dessa maneira. Cristo não está mais aqui neste mundo fisicamente. Quando Ele esteve, o
Os seus inimigos o atacaram, cuspiram nele, arrancaram sua barba, esbofetearam, crucificaram, fizeram o que quiseram contra eles. Mas agora ele não está mais aqui. Ele subiu ao alto. Mas veja, o seu corpo permaneceu aqui. A sua igreja. E porque Satanás não pode mais colocar suas mãos no corpo físico de Cristo, ele põe as suas mãos no corpo místico, que é a igreja. E quando nós somos atacados como igreja, por palavra, por pessoas, pelo mundo, pense nas sociedades em volta, nós compartilhamos, nós participamos das aflições de Cristo. Porque quem ataca a sua igreja ataca o seu corpo de Cristo. Os inimigos de Cristo odiavam o Salvador quando ele estava na terra e fizeram tudo para fazê-lo sofrer fisicamente. E o levaram à cruz, mas esse era o plano de Deus. Mas porque ele não está mais na terra, eles dirigem agora a sua ira contra Cristo, atacando a igreja de Cristo. Assim Pedro, Paulo e todo crente irá experimentar das aflições de Cristo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, quando Cristo voltar em glória, vos regozijeis e alegreis. Bem assim, amigos. A igreja, cada crente, experimenta algo em si do sofrimento de Cristo. Romanos 8,17 diz que nós padecemos em Cristo. O nosso sofrimento por causa do Evangelho, ao buscar Cristo, ao levar o Evangelho, quando nós sofremos nesse caminho, é o sofrimento de Cristo em seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Bem, você deve dizer a si mesmo, eu concluo por aqui, eu estou nesta empresa, eu estou nesta vizinhança, nesta escola, nesta faculdade, por causa de Cristo. Para representá-lo, eu sou um crente. E não para reagir como não crente reage às provocações, ao desdenho, às piadas. Oh, porque eles não me deram essa promoção, esse cargo, eu mereço. Como eles me tratam no recreio, me isolam. Eles me vêm orar e fazem chacota quando eu estou orando e agradecendo a Deus pelo meu alimento. Quando eu me afasto de tolices, de piadas bobas, carnais. Oh, não, querido amigo. Se você faz isso em nome de Cristo, por amor a Ele, alegrai-vos no fato de serdes participantes. Diga a si mesmo, o meu Salvador foi desprezado assim. E eu não estou experimentando quase nada, eu me alegro por ter uma parte no sofrimento de Cristo. Representá-lo e permanecer firme. Diga a si mesmo, eu estou aqui por causa de Cristo, para mostrar o comportamento que uma pessoa transformada por Deus deve ter, e quanto ele deve suportar por causa de Cristo. Qualquer que seja o meu chamado, a minha vocação na vida, eu estou aqui para representar o Salvador, mostrar como um crente reage, como um crente confia no Senhor, como um crente responde. Eu sou um pai, eu sou uma mãe por causa de Cristo, para educar os meus filhos na verdade das Escrituras e para dar a eles um caráter antes de buscar dar a eles uma carreira, para ensinar a eles a conhecerem, a buscarem, honrarem, amarem a Deus, para ensiná-los a respeitar o lugar onde Deus é adorado quando o povo se reúne, para discernir entre o mundo e as coisas de Deus. E se eu vou sofrer com meu pai incrédulo, minha mãe incrédula, dizendo, o que você faz assim? Eu irei sofrer o vitupério de Cristo. Com amor, com gentileza e com respeito, nunca atacando, nunca revidando. E é isso que ele diz aqui, versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, isto é, pelo testemunho de cristão, por viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, na família, no trabalho, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Nenhum crente deve buscar perseguição, nem provocar perseguição por má conduta, por má palavra, por atitude errada, por violar a lei dos homens e ser perseguido por isso, por causa de uma linguagem, uma atitude desnecessária, errada, e assim as pessoas te perseguem. Ninguém deve ser perseguido por isso.
Mas se você é desprezado, rejeitado e perseguido por causa do teu testemunho, então se alegre nisso. Ore ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Eu não sou digno. Obrigado. Obrigado. Louve a Deus. Agradeça a Deus. E siga em frente servindo. Para que também na revelação da sua glória, quando Ele vier julgar, vos alegreis, vos regozijeis e alegreis. Bem, eu termino aqui. O apóstolo Pedro, ele exorta e encoraja os seus leitores a viver um novo ano, a viver o restante dos nossos dias sob a luz, isto é, na perspectiva do fim. Eles deveriam esperar pacientemente, ferventemente o retorno de Cristo. Assim, esperando pelo final, eles demonstrariam uma conduta exemplar, e as suas vidas deveriam ser marcadas, e as nossas devem ser marcadas neste novo ano, como igreja, como crentes assim, sóbrios. Não se deixe levar pela intoxicação do mundo, seu entretenimento e seus valores. Mesmo conduzida por cristãos, não siga mau exemplo, sóbrio, vigilante, as tentações do diabo, pelo que orar, atento pelo que orar, orando, perseverando em oração, em amor entre os irmãos, prático, real, em hospitalidade, se interessando, ligando, ajudando, buscando saber e dando um passo na extensão da minha capacidade, com amor fervente, exercendo o dom, as habilidades que Deus te deu no reino de Deus. Espere provações, elas virão. Então, confie no Senhor. Louve e glorifique a Ele por passar por provações como cristão. É grande o nosso galardão. É grande porque também perseguiram os profetas, os apóstolos, Cristo. E nós nos unimos a eles quando somos perseguidos por amor a Cristo, mantendo-nos firmes no Senhor. Que Deus nos abençoe, e Ele irá se nós misturarmos com fé a Sua palavra em nosso coração. E não sermos ouvintes esquecidos. Meus irmãos, nós antecipamos bênçãos nesse novo ano. A alegria do Senhor, pessoas sendo salvas e convertidas em nossa igreja, entre nossos familiares, o crescimento da igreja, o avanço, a glória do Senhor Jesus Cristo, alegria e prazer na fé, através de desafios, através de bênçãos, nós esperamos no Senhor. Essa é a nossa vida. Esse é o reino de Cristo. Esse é o nosso reino. Vamos viver assim para a glória do nosso Salvador.